precisamos entender um pouco sobre uma área da física chamada de eletricidade, a qual busca explicar fenômenos que envolvem cargas elétricas, sejam em repouso ou em movimento. A constatação da existência de eletricidade se inicia na antiga Grécia em 600 a.C., onde o conhecido filósofo Tales de Mileto percebe que, ao esfregar um âmbar na pele de alguns animais, este poderia atrair objetos menores, como penas e tecidos. Foi a partir desta observação que se inicia o estudo sobre as propriedades elétricas que a matéria adquire ao ser atritada uma na outra. No entanto, somente no século XVI, os estudos sobre a eletricidade ganharam caráter científico, com o inglês William Gilbert. No começo, imaginou-se que os fenômenos elétricos não tinham relação com o magnetismo. No entanto, em 1820, o dinamarquês Hans Christian constatou que a corrente elétrica poderia gerar um campo magnético. Um ano depois, em 1821, o físico britânico Michael Faraday publicou um artigo chamado A Rotação Eletromagnética, a qual explica o funcionamento de um motor elétrico. Além disso, Faraday constatou que a eletricidade e o magnetismo são manifestações distintas do mesmo fenômeno e que a junção dessas duas forças da natureza dá origem ao eletromagnetismo, que, em outras palavras, nada mais é do que a própria luz em manifestação. Em paralelo, cientistas do campo da química lutavam para compreender as propriedades dos átomos, mas só em 1897 obteve-se uma descoberta relevante sobre os átomos, verificada por John Thomson, o qual se questionou sobre o modelo atômico proposto por John Dalton em 1808. Para compreender melhor as propriedades dos átomos, Thomson pensou em recriar um experimento efetuado por William Crookes. O experimento ficou conhecido como raios catódicos. Bom, o experimento consiste em um recipiente de vidro ligado diretamente no vácuo e numa fonte de alta tensão. Dentro do recipiente é adicionado gás rarefeito. De um lado é posicionada uma placa metálica eletricamente negativa, chamada de cátodo, e do outro lado uma outra placa, mas esta eletricamente positiva, chamada de ânodo. Ao ligar o aparelho, observou-se que um raio era emitido pela placa de cátodo e este passava pela placa de ânodo, iluminando a tela fluorescente. Com isso, pôde-se constatar que quando a tensão entre o cátodo e o ânodo se torna elevada, esta gera um feixe luminoso que não só ilumina a tela, mas toda a ampola de vidro. Verificou também que o raio se movia em linha reta, mas o que mais lhe chamou a atenção foi quando posicionou do lado de fora da ampola, na parte de cima, uma placa carregada positivamente e do lado de baixo uma outra eletricamente negativa, e percebeu que o curso do raio era nitidamente alterado por uma das placas. O raio claramente tinha uma grande afinidade pela placa eletricamente positiva do lado de cima da ampola, o que indicava que as partículas que compunham o raio tinham massa. Além disso, se o raio era atraído por uma placa de carga positiva, isso indicava diretamente que as partículas também tinham carga, e estas tinham carga negativa. Thomson deu o nome a essas partículas de elétrons.